Programa de hoje. Vendas no varejo registram alta de 6,3% na Black Friday, segundo o índice do varejo ampliado. IGPM desacelera, mas acumula alta de 17,89% em 12 meses. Mercado aguarda discurso do presidente do Fed, Jerome Powell, marcado para hoje, sobre a preocupação com os possíveis impactos da nova cepa do coronavírus. Tudo isso e muito mais, agora no BMC Stock. É isso aí, a gente começa o estoque com o boa tarde para minha companheira de bancada e única torcedora do Remo no país, Hanna Beltrão. Boa tarde, Hanna. Pois é, tá vendo só? Muito boa tarde, Daniel Morales. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando. O bullying veio cedo aí nessa segunda-feira. Gente, só pra vocês terem noção, eu nem sei como é que ficou. Fiquei sabendo aqui, fui informada aqui, né, por essa equipe maravilhosa, né, que acompanha mais o jogo do Remo do que eu, tá vendo só? E aí não tô sabendo de nada, fiquei sabendo agora, mas é isso, né, a gente segue firme aí na terceira divisão, né, na Série C, mas tá bom, vamos que vamos aí ver se dá em alguma coisa. Mas vamos falar de mercado, Daniel Morales, vamos falar do que interessa, né, você fica aí me zoando, vamos falar de mercado, né, porque hoje é segunda-feira, né, finalzinho aí do mês de novembro, quase confundi o mês aqui, mês de novembro, hein, gente, o ano não acabou ainda não. E a gente vai repercutir os principais assuntos de hoje com o nosso convidado de hoje, o Carlos Cardoso, e teremos também os gráficos do dia com o Alex André ao vivo aqui com a gente, sempre trazendo um panorama bem legal sobre os principais assuntos que estão movimentando tanto o Brasil quanto o mercado lá fora. Vamos começar então falando de mercado, Daniel? Vamos começar então, Hanna Beltrão. A gente começa então com os gráficos do Profit Pro da Nelogica. A gente traz aqui o Ibovespa, que agora está com alta de 0,51% aos 102.741 pontos. Eu estou vendo aqui que eu tenho novas notificações aqui no programa, mas eu vou fechar aqui agora. Pronto, já fechei. Aqui, então vamos ver como é que estão os papéis. Separei aqui os positivos e os negativos aqui na tela. Os positivos, então, a gente vem com Uzi Minas com mais 3,56%, tem Suzano Papel com 1,92%, Petri 4, 1,83%, tem Magazine Luiza com mais 1,61%, Petri 4, 1,86%, Companhia Siderúrgica Nacional 1,62%, Vale 1,43%, tá mudando bastante aqui os nossos... Os papéis nesse momento. Vale está 1,35% positivo também, Embraer 1,09%, Vigerdal por aqui, olha, 0,94%, tem Semig subindo 0,22%, Itaúsa subindo também, agora sumiu o número de Itaúsa, mas tem Banco do Brasil aqui com 1,14% e por aí vai. Vamos para os números negativos aqui, eu pisando no negócio aqui no chão. Cirela com menos 2,88%, Eco Rodovias está caindo 1,42%, MRV recuando 0,97%, BRF 0,68%, Bradesco 0,49%, Itaú Unibanco também recuando 0,26%, Ambev recuando 0,66%, Gafisa 0,50% e por aí vai. Olha, tem Vivo Telefônica aqui com queda de 0,28%, esse aqui é o gráfico do Profit Pro da Nelogica. A gente tem agora o dólar subindo 0,68%, agora aos R$ 5,62. Mas não tem só os números aqui no Brasil, né, Hanna? Pois é, vamos seguindo aqui com o nosso BMC Stock, trazendo agora os números do mercado internacional, né? Já que a gente viu na última sexta-feira aí as bolsas, né? Tanto na Ásia e Europa, despencando na Ásia e na Europa, quedas acima dos 4%, né? O barril do petróleo também chegou a 13% de queda. Vamos dar uma olhada então para a gente ver como é que está essa segunda-feira aí no meio do dia. Vamos lá então falar agora, a Hansen fechou em queda de 0,95%, Xangai também fechou em ligeira queda de 0,04% e Nikkei fechou, teve uma maior queda aí, 1,63% de recuo. Vamos ver aqui como é que são as bolsas na Europa, daqui a pouquinho elas fecham, mas a gente já consegue ter um panorama de como é que vai ficar o cenário hoje. DAX na Alemanha está em alta de 0,16%,
FTSE no Reino Unido, 1,09% de alta. CAC na França, 0,59% de alta também. E o índice Eurostoxx sobe 0,49%. Vamos dar uma olhada aqui nas bolsas nos Estados Unidos. Dow Jones está subindo agora 0,02%. S&P 500, 0,69% e Nasdaq sobe 1,02%. Vamos dar uma olhada aqui no barril do petróleo, né? Que na última sexta-feira a gente viu uma queda forte, agora o petróleo está subindo. Petróleo Brent sobe 2,89% e é comercializado a $73 o barril. E o petróleo WTI é o que mais sobe nesse momento, 3,13% de alta e é comercializado a $70 o barril, né? O petróleo WTI que chegou aí a ser comercializado no último pregão da sexta-feira e a $64 o barril, recuperou então a marca dos $70. A gente segue de olho no mercado lá fora, porque os Estados Unidos e o mundo aguardam o discurso do presidente do Fed, Jerome Powell, sobre a preocupação com os possíveis impactos da nova cepa do coronavírus, identificada na França, né? A situação aí que tem preocupado bastante o mundo e, é claro, acaba impactando no mercado. Nós vamos então até os Estados Unidos falar com a Giovanna Locatelli, nossa correspondente por lá, que está acompanhando. Oi, Giovanna, boa tarde para você. Qual é a expectativa por aí em relação a esse discurso? Oi, Ana, boa tarde. Ao Daniel também, a todos que nos acompanham. Olha, a expectativa do mercado é que agora, com esse anúncio dessa variante da Covid, o Fed possa reduzir aí a velocidade, né, para decidir seu tapering e como aperta a política monetária. Então, hoje ele deve dar pistas sobre isso durante a sua fala, deve também falar sobre alguma coisa de taxas de juros, então o mercado está esperando ele falar agora logo mais à tarde. Mas a semana é super importante, vão ter várias falas de Jerome Powell. Ele e a secretária do Tesouro, Janet Yellen, devem falar aos legisladores ainda, acho que na quarta-feira, sobre a supervisão da Lei CARES. E aí o Congresso corre para aprovar o projeto de lei para liberar o financiamento para o governo dos Estados Unidos, evitar aquele travamento, né? O prazo é agora na sexta-feira, então a semana super contundente, aí cheia de informação que a gente fica de olho. Outros dirigentes do Fed também falam essa semana, assim como o presidente do Banco Europeu, o Andrew Bailey. Aqui nos Estados Unidos ainda sai o payroll na sexta-feira, também temos essa semana o PMI da China e também dos destaques da OPEP+, que a gente também fica de olho. Lembrando que nessa reunião da OPEP+, deve sair algumas decisões sobre a liberação de barris das reservas domésticas, né? A gente acompanhou recentemente que os países estavam querendo liberar alguma coisa de reserva para manter o preço e para aumentar a reserva de barris por dia, mas ainda não saiu essa decisão que deve sair essa semana. Daniel, Hanna. É isso aí, a gente vai continuar de olho aí nessa informação, né, Giovanna? E outra notícia também é que a Moderna e a Pfizer, né, elas informaram ao mercado hoje que devem entregar já no início de 2022 uma vacina contra a variante sul-africana Omicron. Giovanna, essa notícia animou o mercado, né? Já que as bolsas tinham sido derrubadas na última sexta-feira por causa dessa nova cepa. Queria que você contasse um pouco mais para a gente sobre isso. Exatamente, né? O setor farmacêutico nas bolsas estão muito visados, então a movimentação vai ser muito grande. Agora, com essa notícia da variante, todas as fabricantes de vacinas estão acelerando os trabalhos. A Moderna colocou um batalhão de especialistas trabalhando na missão vacina, então certamente isso vai refletir na performance dos papéis, né? Como você falou, os mercados movimentaram, aí já hoje cedo a Moderna já estava performando positivamente com 9,29% de alta. No final da manhã eu atualizei, já estava passando de 10, quase 80%. Então, certamente, isso vai movimentar muito o mercado das farmacêuticas, né? Desde a semana passada, os principais fabricantes estão testando, incluindo Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson, que tem sede aqui nos Estados Unidos, já começaram a testar aí os seus produtos contra a variante. A Pfizer e o seu parceiro alemão BioNTech emitiram também uma nota na sexta-feira que já estão em fase de testes.
Lembrando que a Pfizer é uma das vacinas mais utilizadas aqui nos Estados Unidos e na Europa, né? A Johnson & Johnson, que comercializa a sua vacina com a sua subsidiária, a Janssen, na Europa, assim como a Novavax, que tem sede aqui britânica, a AstraZeneca, também estão fazendo testes. Então, essa corrida em busca da vacina para Omicron já começou e o mercado responde positivamente para isso, né? Com vocês. Com certeza, vamos continuar de olho nessa informação importantíssima. Valeu, Giovanna Locatelli, falando dos Estados Unidos. Daqui a pouco ela volta no Top News. Valeu, Giovanna, até mais. Valeu, até mais. Tchau, Até. tchau. E a Ecorodovias e a CCR encerraram os contratos das suas rodovias no Paraná depois de 24 anos. A Ecorodovias mantinha no estado contratos envolvendo a Ecovia, Caminho do Mar, que conecta Curitiba ao Porto de Paranaguá, e a Rodovia das Cataratas, que faz ligação com o Mercosul, entre Guarapuava e Foz do Iguaçu. Já a CCR administrava a Rodonorte, que somava trechos de rodovias com cerca de 568 quilômetros de concessões. Em comunicado ao mercado, a Ecorodovias acredita em novas oportunidades de crescimento concedidas pelos leilões de concessões rodoviárias estaduais e federais previstos para os próximos anos no Brasil. Enquanto isso, a CCR afirmou que investiu 5 bilhões de reais no Paraná e recolhimento de 500 milhões de reais em 19 cidades do estado, mas não informou o motivo da saída. E seguindo aqui com mais informações no BMC Stock, a Aeris anunciou que o Conselho de Administração da companhia aprovou a criação do programa de recompra de até 4 milhões de ações, correspondentes a aproximadamente 2% do seu capital social. A companhia pretende aplicar recursos disponíveis na aquisição em bolsa de ações ordinárias de sua emissão a preço de mercado. Com a medida, a companhia quer gerar valor aos acionistas na medida em que a cotação atual não reflete o real valor dos seus ativos e a perspectiva futura de rentabilidade e possibilidade de geração de resultados. De acordo com a Aeris, as ações adquiridas devem ser mantidas em tesouraria. Os papéis podem ser destinados aos beneficiários de planos de incentivos e ao pagamento também do contrato firmado com a Falcone Consultores, com o objetivo de aprimorar o programa de excelência operacional e sistema de gestão da companhia, que prevê a alienação de até 1,6 milhão de ações. A Fundação Getúlio Vargas divulgou os números do Índice Geral de Preços Mercado, o IGPM. O valor ficou em 0,02% em novembro, após ter registrado uma taxa de 0,64% em outubro. Vamos conferir então os detalhes na reportagem. Com este resultado, o índice acumula alta de 16,77% no ano e de 17,89% em 12 meses, o que representa uma desaceleração frente a outubro, quando acumulou taxa de 21,73% no período de um ano. Em novembro do ano passado, o índice havia subido 3,28% e acumulava alta de 24,52% em 12 meses. O IGPM é conhecido como a inflação do aluguel, por servir de parâmetro para o reajuste de diversos contratos, como os de locação de imóveis. Além da variação dos preços ao consumidor, o índice também acompanha o custo de produtos primários, matérias-primas, preços no atacado e dos insumos da construção civil. Desde 2020, o índice tem subido bem acima da inflação oficial do país, medida pelo IPCA. O IBGE divulgou que o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15, o IPCA 15, que é uma prévia da inflação oficial do país, acelerou a alta para 1,17% em novembro, atingindo um avanço de 10,73% em 12 meses. De acordo com a FGV, as maiores pressões de alta em novembro para os consumidores foram gasolina, etanol, tomate, gás de bujão e a batata. E a Azul confirmou hoje ao mercado que fez uma oferta para aquisição do grupo chileno de aviação Latam, que está em recuperação judicial, mas afirmou que desistiu do negócio para se concentrar em suas próprias operações. Quem tem os detalhes, as informações completas sobre isso é a Sami Facuri. Fala, Sami.
Pois é, Hanna, boa tarde para você, para o Dani, para todos que estão nos acompanhando agora. A Azul afirmou que vai considerar potenciais parcerias no futuro. A companhia aérea disse que a oferta não vinculante enviada no dia 11 de novembro incluía cerca de 5 bilhões em dólares em financiamentos e era apoiada por alguns credores da Latam. A Azul acrescentou que o valor atribuído à Latam foi mais alto do que acredita ser aceitável e citou a incerteza para a indústria da aviação criada aí pela pandemia de Covid-19, principalmente em mercados de longa distância. Mas como a Latam vai financiar a sua saída na recuperação judicial, cada uma avaliada em mais de 5 bilhões de dólares, a Azul decidiu retirar a proposta e aguardar aí uma situação da Latam no mercado. Rani, Daniel. Pois é, e agora outra informação também, Sami, após a Black Friday, né, o Banco Inter divulga balanço ainda nesta segunda-feira com ganhos acima de 200 milhões de reais. Traz os detalhes pra gente então. Isso mesmo, Dani. O Banco Inter anunciou nesta segunda-feira que apurou vendas de 208 milhões de reais em sua plataforma de marketplace, durante aí o Black Friday, quase o dobro do registrado no mesmo período do ano passado. A companhia afirmou em comunicado ao mercado que as vendas no acumulado deste ano na plataforma intitulada Intershop superaram a marca aí de 3 bilhões de reais, 3 vezes acima do apurado no mesmo período do ano passado. Em comunicado também, o banco afirmou que os resultados da Black Friday foram excelentes. Além do volume de vendas e acessos muito expressivos, o take rate e a margem bruta estão cada vez mais competitivos. Daniel e Hanna. Beleza, valeu então. Obrigadão, Sami, pelas informações. Até amanhã. Até mais. Até. É isso aí, né, Hanna? Agora, falando com o pessoal aqui do chat, né? Muita humilhação, né? A segunda já começa assim, com muita humilhação. Nem eu tava sabendo, gente, dessa história aí de Remo, né, pra terceira divisão. Aí o povo aqui, né, só quer um pé. Vocês do chat, olha, eu vou falar um negócio pra você. Dá R$1, mas não dá intimidade. Vamos ver aqui, ó, o MPK falando grande tia Hanna, mas aí tem o povo aqui da zoeira. É. O Luiz Fernando, Hanna, e o seu Remo, como vai? Quem mais? Aí eu, né, perguntando cadê os remistas do chat, ficou no ar, Será né? que o Só Remo eu. tá flutuando? Quem falou um negócio desse? Flutua na água. Okay. Eu vim de Remo hoje, me atrasei. Pode ser por isso. O Vinícius San. Ai, meu Deus. Hanna torcendo pra quem? Falei, pro clube do Remo, gente. Oh, meu Deus. Aí o Moro 2022 aqui, gente, é cada nome que esse povo inventa. A Hanna é a menina que chama bombom de maçã, não sei aonde. E usa banquinho porque é baixinha. Acho que você... Tô tão baixinha assim. Para de graça. Mas bombom de maçã... É, não, aí... e o Rui das Neves falando, ó, Remo também é nome de esporte olímpico. Aí ele falou, inclusive ajudei minha neta mês passado em um trabalho pra escola, olha só. Mas tá vendo só cadê, gente? Quem? Ah, me perdi aqui. O Antônio Marques falando assim, o Remo tem uma das maiores torcidas do país. É isso mesmo. Tem o quê? Uma das maiores torcidas do país. Remo? O Remo! Vou te mostrar aí. Já fui pra altos jogos, gente. Vou mostrar, Remo? coloco o meu uniforme, vou toda lá pro nosso querido Mangueirão. Poxa, Mas tá bom, eu não sabia não. Olha só. Então tá, né? Ó, Então, esse povo já sabe, só tá querendo me humilhar aqui. Ó, que Diógenes falou aqui, ó, vi um remista ontem desfilando nas ruas de Florianópolis. Ah, é, né? Porque o pessoal fala que Florianópolis aí é a nova São Paulo, né? De antigamente. Você cruzou lá, tropeçou, tem um paraense, né? O povo... É tipo assim, tropeçou, tem um paraense. Vai bem ali, tem um paraense. Ah, que horas são? Paraense. Ah, um táxi, paraense. Tudo é paraense. Tudo paraense. Tudo paraense. Tá certo. Tá certo. Tá no certo. Nordeste, né? Como o Daniel fala. É, lá não esse é... povo do Nordeste. Esse povo do invade, Nordeste, né? aí do Pará, hein? Olha só. Olha. Ó, o MPK aqui dando boa tarde pra Raniel, Sandra, Jamile e Sami. Sami também que tem o nome de Caitlyn. Como é que é o nome? Lohana. Caitlyn Lohana, isso aí. Samantha, ela tem... Chamei ela de Jéssica esses dias aí, fui além do que dava, assim. É a mulher dos 1000 nomes aqui, né? É isso Menos aí. Sami, chamou de Sami, é estranho. Não, aí a Hanna vem e me coloca, cadê os remistas do chat? Não apareceu nenhum. Claro que apareceu Aonde? aí, tem os defensores que... Peraí, deixa eu ver, cadê... O pessoal falou... Peraí, o Marques Antônio colocou, Remo tem uma das maiores torcidas Pois é, tá do vendo país. só? Marques,
Baseado em quê? Por favor, coloque a fonte de sua informação. Mas o pior é o Galeria Riachuelo aí, o pessoal falando do Remo, aí ele vem zoar o Cabral, né? Cabral vice. Não, mas daqui a... Daqui a pouco aí o choro vai ser livre. Olha, o Júnior colocou um comentário aqui falando do Remo que eu não vou ler. Deixa pra lá. Quem colocou? O Júnior, mas foi no WhatsApp, foi interno. Olha. Foi interno, eu prefiro não fazer. Pois eu vou responder pra ele agora. Viu, Júnior Messi? Pois... Não dá, gente, olha, é pesada a piada. Respeite o maior do Baseado norte. em absolutamente nada, a gente tem o Eu tenho Remo. Imagens. E trarei imagens. Me Tá aguarde, certo, me aguarde. falou da Atena, é isso aí. Bom, valeu então, obrigado aí o pessoal que já... o piloto do Jatinho da Pauta falou, patroa em casa, é isso aí, tá certo. Tá certo. Valeu, gente, obrigado aí pelo boa tarde, pelas mensagens, mas se você quiser também participar aqui do nosso programa, deixa aí sua mensagem, deixa aí a sua participação que a gente repassa aí para o nosso entrevistado as suas perguntas, dentro do possível, é claro, porque agora a gente vai entrevistar o Carlos Cardoso, ele é gestor da BRDR Asset Management. Carlos, seja muito bem-vindo aqui ao BMC Stock, muito boa tarde para você. Boa tarde, tudo bem? Tudo jóia, seja bem-vindo aqui ao Stock. Olha, queria dizer aí que vamos respeitar o Remo, que é o maior clube do Norte mesmo, 40 e tantos títulos estaduais. Olha, gente, Olha gente, só. tá vendo só? Então você é remista também? Está do meu lado nesse país, nesse mundo. Não sou remista, mas tem que respeitar o maior do Pará, o maior do Norte. Tá vendo só, gente? Nem flamenguista, né? Não, é o maior do Pará, gente. Não se fala mais nisso e ponto. E acabou. O entrevistado falou, tá falado. Tá bom, e é isso. Não vamos discutir, então. Exatamente. Vamos lá, então. Carlos, vamos começar, então, nosso papo falando do Ibovespa, né? Queria saber de você, como é que vocês avaliam aí os impactos e os riscos de se investir no mercado de capitais brasileiro nesse momento? A precificação da Bolsa, ela tá interessante? Então, isso é muito interessante, né? Porque a gente tem uma abordagem quantitativa, sistemática, aí as pessoas preferem o nome que for, para análise de investimentos como a gente faz e implementação. Então, a gente olha diversos indicadores construídos aqui por nós internamente. A gente tem indicadores de volatilidade, indicadores de sentimento, indicadores de fatores, então diversos indicadores. São técnicas que não são muito difundidas no mercado hoje, e até um pouco mais difícil de explicar, porque leva mais em consideração questões de estatística e etc. Mas a gente tem uma análise aqui bastante robusta, análise histórica, de todo o histórico da Bolsa, e a gente tem analisado, por exemplo, a gente tem aqui um indicador de sentimento, que é um indicador interessante que nos mostra a inflexão no mercado. Ou seja, a gente ele varia normalmente entre -2 e +2, e toda vez, por exemplo, que ele está -1 negativo, ou seja, o +1 é o contrário. Ou seja, se ele tiver -1 é um sinal de compra, ou se ele tiver +1 seria um sinal de venda. Então, é um indicador construído que leva a diversos fatores, por exemplo, desde menções em redes sociais, pesquisas feitas no Google, indicadores técnicos do Ibovespa, indicadores de volatilidade, por exemplo. Então, é um indicador construído aqui pela BRDR que a gente leva em consideração. E para quem tiver curiosidade, no momento não está dando compra ainda, tá? Ele até ficou muito próximo de dar compra em setembro, mas no momento ele está ali no range negativo, está próximo de dar compra, mas ainda não deu aquela compra firme que a gente chama, né? Ou seja, aquela compra com uma margem de segurança que a gente fica mais confortável. Ele está apontando para dar compra, mas ainda não chegou no patamar confortável para a gente, não. E, Carlos, e para 2022, né, já está chegando o finalzinho do ano, né, um ano de incertezas, aí esse cenário político também acaba impactando bastante com a expectativa também da alta da inflação e também da taxa Selic. Nesse contexto, qual é a perspectiva de vocês? Como é que o câmbio também deve se comportar
para 2022? Então, a gente tem uma análise também bastante robusta da parte macro e também feito com técnicas quantitativas, tá? É isso que é interessante falar. Tudo que a gente faz aqui é com base em programação. Então, por exemplo, a gente tem dado de toda a economia americana, tem dado de toda a economia brasileira, isso ao vivo. Assim que o dado sai, a gente alimenta nosso banco de dados aqui e procede com as análises, tá? Para câmbio, a gente tem projeções, inclusive com revisão feita recentemente, tá? Muito próximo de 5,50, 5,40. A questão de inflação para 2022 também, a gente está com a inflação projetada de 5,80, por exemplo. E em relação ao Ibovespa, aí ele reage à taxa de juros e dólar, né, na verdade, de maneira geral. A gente tem um viés aqui, uma análise muito simples do ponto de vista do que faz preço ou não, por que parece. A gente olha muito mercado americano, o mercado olha muito o mercado americano, fica preocupado com fala de ministro, com fala de presidente. E a gente aqui tem a concepção de que isso não faz muito preço na Bolsa. Tá? Se fizer, o que fizer é volatilidade. Gera estresse, mas preço mesmo no mercado não faz. Para a gente, Selic e dólar são as principais variáveis que fazem preço no mercado e isso irradia para todos os ativos do mercado. Tá? Então, a nossa análise era, de fato, parte sempre de taxa de juros e câmbio. E, primeiramente, câmbio, taxa de juros, tá? Porque a taxa de juros também vai fazendo preço no câmbio. E, de certa forma, assim, como a gente tem uma projeção de Selic para o ano que vem de 11,75, tá? Que é a Selic terminal, ou seja, a Selic onde ela vai ficar no patamar mais alto dela e vai encerrar o ano assim, começa a cair só a partir de 2023. Então a gente tem esse patamar de preço, o que nos leva a pensar que Bolsa também ela teria um ambiente de valorização não muito promissor para o ano que vem. Então, a gente espera muita volatilidade por todo o cenário que foi já descrito. A gente tem inflação, a gente tem eleição e a gente tem questões fiscais que ainda não estão endereçadas. Tá? Eu costumo brincar que é muito simples, assim, política econômica. É só resolver o fiscal que o mercado vai. Se você tiver o fiscal ajustado, se você tiver a inflação ajustada, as coisas vão andar. Então, é só não atrapalhar que as coisas andam. E no momento, a gente tem tido não tem tido uma força aí para deixar que o mercado corra. É isso mesmo. Agora, Carlos, e essa variante nova aí, a Omicron, né? Ela pode mudar o jogo para alguns ativos? Como é que o coronavírus ele afeta as estratégias de investimentos de vocês? Mais uma vez, tá? Tudo que não faz preço, mas pode fazer volatilidade. Então é isso que a gente analisa aqui, tá? O coronavírus, vamos analisar do ano passado. Tá? Ele não fez preço, ele gerou uma volatilidade absurda, mas a Bolsa e todos os indicadores voltaram para os patamares que eles deviam estar. Agora, o que aconteceu depois, inflação, isso tem feito algum preço no mercado, assim, principalmente as políticas monetárias, de expansão monetária, feito pelo mundo inteiro, isso tem gerado inflação, isso tem feito preço. Mas o coronavírus, o evento em si do coronavírus, ele gera muita volatilidade, aquele estresse momentâneo, mas depois as coisas voltam ao seu local, tá? E a gente continua com essa análise, tá? A gente entende que é possível que gere estresse, que gere volatilidade, mas que o que possa vir a fazer preço, a gente está muito mais preocupado com a inflação global e com medidas monetárias, principalmente nos Estados Unidos, porque aí você arrasta o mundo todo e você gera uma mudança no fluxo de divisas de capital, à medida que mude a questão do patamar dos Estados Unidos. Tá? Então a gente encara dessa forma. É um risco que a gente tem monitorado, acho que ninguém ainda sabe direito como reagir em relação a isso, não está muito claro qual é o real risco e quais são as consequências dessa nova variante, mas do ponto de vista de sendo muito franco assim, pode gerar volatilidade, mas também não acho que vai fazer preço não, no mercado. Assim. E fazer preço é o seguinte, né, é mudar o preço das coisas, de fato. Tá? Por exemplo, o mercado pode cair aqui a 70 mil pontos, mas logo eu imagino que uma não muito
tempo depois volte ao patamar de preço que ele está agora, que a gente entende que é um preço razoável para o mercado. Então é isso que a gente analisa assim. E, Carlos, hoje saiu mais um boletim Focus, né, que a gente conseguiu acompanhar por aqui, com o aumento das projeções do IPCA para este ano e também para o ano que vem, além do IGPM de novembro. Como é que vocês analisam essa evolução, né, desses indicadores e o que eles representam para o investidor? Então, como eu falei, tá? A gente aqui faz uma análise muito robusta, mesmo como uma casa quantitativa, sistemática, a pessoa pode, vocês ficam muito focados na análise de dados, etc. De fato, grande parte do nosso trabalho é a análise de dados, mas se você não sabe o que está acontecendo em questão macro, você fica meio perdido. Então a gente faz uma análise também muito forte de questões macro. E como eu falei, aquilo que a gente considera importante e que, mais uma vez, que faz preço no mercado é taxa de juros, câmbio e inflação. São essas três variáveis. Então é importante ficar atento a elas, tá? E o que é que faz movimentar a taxa de juros? É a inflação, tá? Então, assim, primeiro você olha a inflação, vê como é que está a evolução da inflação. A gente teve um dado muito bom agora do IGPM, tá? O IGPM responde muito rápido a questão de inflação, porque ele está mais ali na linha do produtor, tá? Então chega primeiro esse ajuste de preço, já mostra uma possível indicação de desaceleração da inflação. Pela nossa experiência e pelo nosso viés aqui de análise, isso vai se refletir mais logo nos próximos 3 meses, tá? No IPCA. Isso faz com que você possa acomodar tanto os juros quanto taxa de câmbio, tá? Lembrando que é o seguinte, tá? Em teoria econômica, é muito simples. Quando a inflação acelera, o câmbio daquele país ele tende a se desvalorizar. Então, um pouco do que a gente viu acontecer com o real em relação ao dólar, tá? Você tem além das questões fiscais todas de aumento de risco e uma redução da questão do carry trade, que é, ou seja, o Brasil, existia aquela máxima que o Brasil exportava a taxa de juros, né? Nós tínhamos as taxas de juros mais altas do mundo, deixamos de ter, houve um ajuste no valor relativo do real. Somado à inflação alta, a gente tem o real aí a 5,50 em relação ao dólar, que agora está 5,60 e tal, mas a nossa projeção para o final do ano e o final do ano que vem também está ali no 5,50, não está muito diferente do que está hoje não, tá? Em relação à inflação, a gente tem essa expectativa que a gente está passando pelo pior momento agora e que a tendência é que ela comece a se acomodar, mas que a taxa de juros ela vai demorar um pouco e só vai chegaria a 11,75 no final do ano que vem, e para começar a reduzir só em 2023. Lembrando que ano que vem tem eleição, tem risco fiscal, você tem a PEC dos precatórios que ainda não foi aprovada, tudo isso estimula ainda, aumenta o risco do país e faz com que se demande uma taxa de juros mais alta. Então é isso que a gente tem visto, a gente acompanha dessa forma para nos posicionar aqui. Agora, e como o investidor ele deve agir na hora de escolher as empresas que vai investir? Não considerar o ciclo econômico ou buscar sempre aquelas empresas em linha com as tendências do momento? Como entender melhor cada ciclo econômico? Então, isso é uma coisa interessante, porque a gente costuma brincar que não tem um jeito certo de ganhar dinheiro, não existe um jeito só de ganhar dinheiro no mercado. Tem de toda forma, tá? E chegar aqui e dizer que olha, a fórmula certa é essa, a fórmula certa é aquela, eu acho que não é muito correto, porque de fato tem oportunidade em todo local, tá? Ao mesmo tempo, eu acho que assim, as grandes oportunidades fáceis também não existem mais, tá? Uma brincadeira que a gente faz também, e é comum no universo de quem faz gestão sistemática, que é o nosso caso, é contar a história do ouro, por exemplo. Antigamente era possível você chegar na margem de um rio, minerar e tirar algumas pepitas de ouro, algumas pedras de ouro ali, através de um processo simples como esse. Hoje, você não é possível, você precisa de todo um aparato de máquinas e tecnologia para que você tire porções muito menores, mas que no agregado geral a quantidade é muito maior, né? Não sei se já tiver tem um documentário, uma série muito interessante desses canais de documentários, que é uma turma que vai para o verão no Alasca para extrair ouro. E é todo um aparato grande de máquinas. A quantidade de ouro tirado, ou seja, isso é uma coisa que a gente tem muito. A quantidade de alfa hoje que se tira do mercado, ela é maior do que se era tempos atrás, tá? Mas
cada vez que você tira um alfa desse, ele é muito menor, então ele fica mais difícil. Por que eu estou falando isso? Porque hoje é muito difícil falar para o investidor, por exemplo, que é a estratégia que eu acredito para aquele investidor que não é profissional, que é o buy and hold, por exemplo. Tá? Só que a gente observa que nos últimos anos o buy and hold ele tem perdido o dinheiro. Tá? A ideia de você comprar empresas boas e sólidas e sentar e esperar que isso aconteça, isso gera valor, tá? No médio e longo prazo. Porque no tempo, o que vai gerar valor para você é o tempo em si. Tá? Na verdade, o que gera valor mesmo são tendências seculares, aportes recorrentes. Isso é muito importante. Costumo brincar que às vezes eu converso com os clientes aqui, quero fazer um investimento, sei lá, R$10 mil de uma vez. Cara, não faz 10 mil, faz 1.000 toda semana. Por incrível que pareça, isso vai gerar mais valor do que você fizer 10 mil de uma vez só. Então, porque a ideia do aporte recorrente é mais importante. E a seleção de ação, aí eu diria o seguinte, de fato existem tendências seculares que têm que ser observadas, tá? E não é tão simples assim. Por isso que eu acho que tem muita casa de análise que é interessante. Se puder acompanhar uma quantidade grande de casas de análise que trazem insights muito interessantes, que trazem informação, para você poder compor ali o seu portfólio. Eu acho que do ponto de vista de criar portfólio para aquele investidor que não é o profissional, que é o nosso caso aqui, a gente faz isso diariamente. Então a gente tem uma responsabilidade e uma demanda, eu diria até que um pouco maior. Mas para aquele investidor que quer montar uma carteira de ação, tem que ficar atento a essas tendências seculares, observar justamente tendências de inversão, por exemplo. Agora a gente está num momento em que o momento de aplicar, de sair de bolsa, não era muito bem agora. O momento de sair era 130 mil pontos, onde você tinha uma inflação batendo na porta, bolsa 130 mil pontos e uma tendência clara que juros só podia ir para cima. Agora que já aconteceu, também já é o momento de você começar a procurar outra inversão. Tá? É isso que a gente tem que ficar atento. Às vezes a gente é muito reativo a um momento pior. E se o investidor puder, mais ou menos, acho que tem muito material bom, o Brasil produz muita coisa boa. Puder tentar olhar um pouco, 2 passos na frente, aí esse investidor vai conseguir realmente ter uma oportunidade de pegar esses momentos de inflexão, que é onde estão boa parte do alfa, né? Que a gente analisa e acompanha aqui. Pergunta aqui também, Carlos, quais ativos a BRDR ela identifica como oportunidade agora nesse momento? Olha, a gente olha o mercado de ação de uma forma bastante peculiar, porque a gente compra muita ação, a gente investe muito em ação, só que a gente não compra empresa. Isso é uma coisa curiosa. Eu costumo brincar que eu não compro a empresa, eu compro um ticker, ou vendo esse ticker. Porque o que a gente está interessado é na estatística que está por detrás daquele ticker, daquele código negociado na Bovespa, tá? Então, assim, para explicar por que a gente não tem uma carteira em si agora, a gente trabalha com alguns books, ou seja, são diferentes estratégias, diferentes formas de ganhar dinheiro no mercado, tentando explorar diferentes ineficiências. Por exemplo, a gente tem parte do fundo, ele está alocado buscando só o alfa, sem o risco do mercado, sem o risco sistemático, que seria o risco beta, por exemplo. Parte do fundo está buscando um fator específico de retorno, que seria um fator de momento, por exemplo. Outra parte do fundo está buscando ganhar dinheiro com a questão da volatilidade do fundo. Então a gente tem diferentes books, que a gente chama, ou seja, diferentes partes do fundo, desse patamar, dessa junção desse recurso que a gente tem. Eles estão buscando diferentes fontes de tirar esse alfa, tirar essas pepitas de ouro que eu falei, essas pequenas frações de ouro, para que num agregado geral a gente dê uma boa quantidade, tá? Mas, assim, do que eu posso falar, do que a gente acompanha, é que o mercado agora, ele caminhou para empresas de qualidade, tá? Que seriam mais alinhados com a questão do buy and hold, empresas que têm fluxo de caixa recorrente, que são pagadores de dividendos, isso que a gente acompanha, tá? Especificamente falar em nomes aí, não é uma coisa que a gente gosta muito, mas se a gente pudesse dar uma dica ou dar uma orientação, é isso. O fator qualidade hoje tem sido um fator mais interessante dentro dos nossos algoritmos aqui. Tá?
Uhum. Agora, com relação a essa questão do política, que mexe com a Bolsa principalmente, como é que você analisa essa situação nesse momento? Você acha que tem mexido muito com a Bolsa? Tende a mexer ano que vem, principalmente com o ano de eleição? Como é que vocês analisam isso? Então, mais uma vez, gera volatilidade, mas eu não acho que faça preço. Sendo muito sincero, tá? A gente olha muito questão política no Brasil. Agora, tem uma coisa curiosa, assim, a gente não olha política nos Estados Unidos, a gente não olha política na Europa, na China, no Japão. É engraçado. E tem outra coisa curiosa, no Brasil, por exemplo, a gente não olha para a taxa de desemprego. Só que o dado mais importante no mês que sai do mercado americano é o payroll, que é justamente o dado de desemprego deles. E é curioso que aqui a gente não olha esse dado. Normalmente o mercado não presta muita atenção para o dado de desemprego. Então, por isso que eu digo que, assim, às vezes o mercado brasileiro não à toa, assim, eu acho que é natural, porque o interesse muito maior, de fato, por política. O brasileiro, de uma maneira geral, gosta muito de política, seja no nível municipal, tá? Eu sou de cidade do interior, então, assim, a política no interior é um negócio muito, muito forte. O brasileiro gosta muito dessa questão, assim. Mas aqui pra gente, a gente tende a olhar com mais ceticismo e achar que é o seguinte: quando o governo faz barbeiragem em questão de superávit fiscal, assim, questão fiscal, isso aí pode fazer preço, como fez esse ano. Mas quando não é isso, dificilmente faz preço. Então, como eu falei, parece que é difícil, mas assim, tirando de fora, eu sei que não é fácil você estar no governo, tem várias coisas difíceis para você. Não estou aqui para criticar o governo de ninguém. Mas, do ponto de vista de investidor nosso, a gente só quer superávit primário, questão fiscal e inflação controlada. Se você tiver isso, pode acontecer o que for, assim, não faz muita diferença. Tá? Então, para a gente o que é importante é isso. Buscar e observar se o governo vai cumprir a questão do orçamento, que é o mais importante, e como é que está a inflação. Todo o resto é ruído, e ruído gera volatilidade, mas não acho que faça preço. Não. Legal. Bom, vamos... Antes de encerrar, você acredita que com uma terceira via, eu sei que eu estou até estendendo aí uma questão que até você já respondeu, você acredita que uma terceira via aí poderia mudar os rumos da economia no ano que vem? Não, mas eu acredito, tá? Eu acho que é importante a coisa que a gente monitora assim também, política, assim. Apesar da gente entender que questão de mudar fatores, né? Porque assim, o que faz preço pra gente é fundamento, tá? Ou seja, o fundamento, e aí tem uma série de formas de ver fundamento, tá? Fundamento macroeconômico, fundamento de empresa, fundamento estatístico, é isso que faz preço, tá? Política faz ruído. Mas na questão específica do Brasil, eu acho importante, porque é o seguinte, o Brasil tem uma imagem muito ruim em questão de comunicação, foi feita nos últimos anos, tá? E não é uma coisa específica desse governo, tá? A questão dos últimos 10, 15 anos, acho que o Brasil tem tido uma imagem, não tem passado uma imagem boa, assim, para o mundo afora. Isso termina afugentando realmente a questão de recursos, tá? A gente agora caminhando para uma questão mais central, que eu tenho essa expectativa, tá? Para que a gente possa ter uma comunicação melhor, possa ter menos ruído, possa ter isso, uma questão de mais tranquilidade, para que a gente possa voltar a ser um país que seja considerado como uma fonte séria de alocação, tá? Conversando com muita gente de fora, é engraçado que o brasileiro não tem essa impressão. Mas para quem é de fora, o Brasil está no mesmo balaio, assim, ou seja, no mesmo lugar que Turquia, que é a África do Sul, que nem México, talvez o México até é olhado com melhores olhos do que os Estados Unidos, ou do que os Estados Unidos. Por estar próximo aos Estados Unidos, é olhado de forma melhor do que o Brasil. E para pensar, a Turquia vive hoje talvez uma ditadura, não sei direito o que falar, e a África do Sul é um país em desenvolvimento, é um país interessante, mas em questão continental, o Brasil é um país muito maior, com a economia muito mais pujante, mas que para o investidor de fora, que ele não está acompanhando no detalhe, e olha, ele tem um mundo todo para olhar. Então, aí olha para o Brasil e vê muita notícia ruim, olha, tem oportunidade de ganhar dinheiro, isso é uma coisa que eu já ouvi falar muitas vezes, e é verdade, tá? Olha, tem oportunidade de dinheiro, tem,
Mas assim, tem muito trabalho, você não sabe direito, e tem muito ruído, e a coisa não é, e a coisa é muito volátil. Tanto é que o mercado brasileiro ele é mais volátil que os mercados desenvolvidos, tá? É mais volátil que o mercado americano, mais volátil que o mercado europeu em geral. Muito por conta dessa questão. Então, assim, eu tenho a expectativa de que a gente tenha uma acomodação na questão política para que a gente tenha menos ruído, menos barulho e as coisas possam se desenvolver melhor. Perfeito. Ó, tem mais uma pergunta aqui de um telespectador, investidor desqualificado, perguntando o seguinte. Queria saber, Carlos, se já que você considera que a inflação tende a dar uma aliviada em breve, consequentemente pode não ser necessário um aumento, um aumento aí dos juros, ele quer saber se você imagina uma queda dos juros a médio e longo prazo ou se é muito difícil prever se vai se manter aí nesses 2 dígitos por um tempo. Tá, olha, tentar falar aqui de forma mais... não dar o dado, eu vou dar o dado também, mas assim, o que a gente acompanha da comunicação do Banco Central, tá? O Banco Central busca uma taxa de juro real de 3%, tá? Entre 3 e 3,5%, que seria a taxa de juros de equilíbrio. Então por que o investidor tem que olhar? Olha, a taxa de juros correta é a taxa de juros que, no médio e longo prazo, ela esteja 3% acima da inflação. Tá? O que acontece? A gente vai terminar o ano hoje, esse ano em 9,75, muito provavelmente, mantidas as condições atuais. Só que ainda assim a gente vai ter inflação alta. Tá? A inflação, por uma questão de inércia, ela vai se acumulando e ela não ajusta tão rapidamente. Tá? Então a gente vem com mais de 10,80 de inflação de IPCA agora, para esse ano. Então ela vai tender a acomodar isso em 2023. Com isso, a gente espera que a taxa de juros ela continue subindo e chegue ao pico de 11,75 já no primeiro trimestre do ano que vem. A partir daí ela vai permanecer para que controle a inflação e para que a gente volte a ter uma taxa de juros real, ou seja, a diferença entre inflação, IPCA e Selic mais ou menos de 3, 3,5. A gente interpreta que é o alvo do Banco Central. E a partir daí ela possa começar a cair só em 2023. O cenário de hoje, tá? Se você perguntar daqui a um mês, pode ser que mude. Isso é natural. Mas o cenário de hoje é esse, tá? Então a gente vai ter uma Selic de 11,75 para o ano que vem inteiro. E a partir de 2023 ela começa a cair, se acomodando ali no patamar de 8, 7,5, a depender do IPCA. Boa. Carlos, eu queria que você deixasse aí as suas considerações finais, desse o seu recado para a gente antes da gente encerrar aqui a nossa entrevista. Primeira coisa, vamos respeitar o Remo, o maior do norte, o maior do Pará. Primeira coisa, super importante, gostei, muito bem colocado. É isso aí. Segundo, só deixar o convite para a turma entrar no nosso site da BRDR Asset, conhecer o nosso trabalho. A gente solta aqui comunicados semanais a respeito de acompanhamento econômico, acompanhamento de tendências, que isso pode ajudar o investidor a se nortear em questão de portfólio, etc. Conhecer nossos fundos. A gente tem um fundo, está em diversas plataformas aí, é um fundo de gestão sistemática, que busca tirar retorno aí não correlacionado com o Ibovespa, isso é importante falar. E é isso, tá? De forma muito resumida, deixar o convite de todos aí para conhecer e quem quiser só entrar em contato, que a gente é super solícito e estamos à disposição para conversar com quem quer que seja. Bacana, recado dado aí. Valeu então, Carlos. Um abraço para você, até a próxima. Valeu. E abraço a Saravalha, que ele mencionou mais cedo aí. Um abraço para ele, nosso amigo. Opa, pode deixar. Um abraço. Tá dado aí o recado, tá dado o recado em relação ao Remo. Obrigada, Carlos. Obrigada por me defender, já que todo mundo tá me esculachando hoje. Não, valeu, mentira, brincadeira. Obrigada. Mas é aquele negócio também, né, Hanna? Você merece. Eu mereço. Tá vendo só, gente? A gente aqui, né?
mas tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. Só agradecer mais uma vez, então, a gente acabou de falar com o Carlos Cardoso, gestor da BRDR Asset Management. Rana Beltrão, antes da gente chamar Alex André, que deve estar chegando aqui nos nossos estúdios daqui a pouquinho, eu espero, a gente pode dar uma olhadinha no mapa, Vamos dar uma olhada no mapa do calor, enquanto o grande Alex André não chega. É grande a expectativa, o Brasil e o mundo aguardam por esse momento. Vamos dar uma olhada aqui como é que tá, né, o nosso mapa de calor, né, os gráficos aqui. Olha, o Ibovespa nesse momento tá subindo 0,70%, tá agora aos 102.944 pontos. Ele abriu aos 102.226 pontos, né, que a gente acompanhou a queda aí de quase 4% na última sexta-feira, né, o índice veio despencando bastante e aí agora ele está ligeiramente dando uma recuperada, tendo uma correção aí no índice. Vamos dar uma olhada aqui no nosso mapa de calor do Profit Pro da Nelogica para a gente ver aqui que a maior parte dos setores está aqui na nossa ala verdinha, né, portanto estão subindo, estão figurando ganhos nessa segunda-feira, início de semana. Vamos olhar aqui então pelos setores. Vamos dar uma olhada aqui os Minas, Braskem, Ultrapar, né? Muitas empresas aí, siderurgia, mineração, petróleo, estão entre as maiores altas. Tem também empresas do setor de educação, os bancos, as elétricas. Vamos olhar aqui rapidinho. Os Minas está subindo 5,42%. Depois tem a Braskem subindo 5,98%. Ultrapar já sobe aí também pouco mais de 3,40%. Aí depois tem Prio 3, PetroRio subindo 3,28%. Deixa eu dar uma olhada aqui para ver se eu acho. Tava olhando aqui as elétricas, ó, tem Copel subindo pouco mais de. Ó, Copel subiu, que parece Daniel Morales aqui. A gente dá lendo o mapa, né? Copel tá subindo. E aí também tem Elet 3, Elet 6 que estão subindo aqui, ó. Elet 6 sobe 0,84%, enquanto Elet 3 sobe 0,70%, tá certo. Quem mais tem Taesa subindo 1,25%. E a gente vai monitorando aqui. Aí depois tem Cash 3, Melios subindo 4,40%. E aí eu falei agora há pouco dos bancos, ó, Banco Pan tem ganhos aí de 3,57%. Depois tem BID11, né, o ticker aí do Banco Inter, tá subindo, tanto o BID11 quanto o BID4 estão entre as maiores altas, BID4 2,75% de alta e BID11 3,33% de ganhos também. E aí a gente vem aqui olhar as empresas do setor de petróleo, tem Petri 4, tá subindo aí também, Petri 4 sobe 2,28%, GGBR4 2,19% de alta também. E aí, no mais é isso, a gente tá dando uma olhada aqui, ó, tem TOTUS, deixa eu ver se tem Idux, né, até agora não achei Idux, Daniel, daqui a pouco dá uma olhada, aponta aí pra tia Hanna, que tá precisando vir de óculos aqui pro estúdio, daqui a pouco. Alta de 0,19. Ah, ó, assim que a gente gosta, tá vendo só? Então o setor de educação tá subindo, o que a gente consegue acompanhar nesse momento. Aí tem também a papeleira subindo, a Suzano Papel sobe 1,27%, Klabin também tá entre as maiores altas hoje. E aí tem as aéreas que estão também, né, figurando entre as maiores altas hoje, Gol subindo 1,83%. E a Embraer também, outra empresa aí de montadora de aeronaves, do setor de viagens também, tá subindo 2,28%. Deixa eu dar uma olhada aqui para ver se a gente tem mais. Ó, Idux, Daniel acabou de falar. E aí, inclusive, vamos falar aqui das empresas do setor de varejo. Deixa eu dar uma olhada aqui, ó. Tem Pets que está subindo, Lame 4 também, lojas americanas sobe 0,18%. Pets está subindo agora 0,32%. Mas eu estava dando uma olhada aqui em cima, ó, Via, né, a antiga Via Varejo, Via está subindo também 2,011%. Deixa eu ver se tem mais algo. O Magazine Luiza também já está com ganhos aí de 1,36%. Aí tem os shoppings também que estão aparecendo por aqui. Multiplan tem alta agora de 1,93%, né? Pode ser ainda um reflexo aí, né, do shopping, no setor de varejo também em relação a Black Friday, né, que a gente já falou
bastante sobre isso aqui também. Tem GetNet subindo 1,18% também. Aí depois tem Dexo subindo 1,22%. Quem mais? Bradespar, 0,88% de alta. Tem Cielo, tem Azul também, falei da Gol agora há pouco, tem Azul subindo 0,69%. E a Vale, né, Grande Vale, que até o momento está com um volume de negociação até que baixo. Vale está subindo aí 1,95% e está agora sendo, né, com um pouco mais de 500 mil aí em relação a volume de negociações. Quem mais está subindo aqui? Vamos dar uma olhada aqui que o pessoal gosta, que a gente fale ticker por ticker aqui, a gente fala então ticker por ticker. Ó, tem também, seguindo aí os bancos, tem o Itaú subindo 0,22%, Itaúsa 0,31%. E no mais é isso, né, meu povo? O cenário até o momento é esse, né? Fleury tá subindo 0,06%, né? Tá nesse quase que 0 a 0 aí. A gente vai monitorando e trazendo, né, para vocês tudo o que está acontecendo no mercado em tempo real. Vamos agora para as maiores quedas, que tem B3SA3, que está recuando 3,65%. E aí depois tem Cyrela recuando 2,47%. EZTEC também do mesmo bloco, 0,91% de queda, assim como o MRV, que também cai agora, cadê MRV que estava aqui agora há pouco, 1,32% de queda. E aí, descolado aí das empresas que estão entre as maiores altas, tem o Grupo Soma caindo 1,70%, né? Grupo Soma que é detentor aí de grandes marcas, né? Do varejo de moda feminina. E aí a gente vem da... Quem mais está subindo aqui? Ó, Qualicorp recuando 2,30%. Açaí, 1,80% de queda. CVC, ó, eu falei agora há pouco que com a maior parte das empresas do setor aéreo, companhias de viagens, assim, estavam subindo, né? Tanto tem Embraer, Gol, Azul, estão subindo. E aí a gente vê, então, CVC, a operadora de viagens, está recuando 1,87%. E aí depois tem Hipermarcas, está subindo, caindo, na verdade, 1,65%. Quem mais, gente? Deixa eu ver aqui se eu consigo trazer por blocos. Tem Natura recuando, Alpargatas caindo também. Ecorodovias está recuando aí pouco mais de 1,40% agora de queda. Natura, 1,26% de queda. Tem Santander também, Sambi11, recuando 1,35%. Banco do Brasil está agora caindo 0,46%. Tinham mais bancos aqui para eu passar para vocês. Ó, tem aqui o Banco Bradesco também, está caindo agora 0,10%. E as elétricas também aparecem por aqui, assim como os shoppings. Entre as elétricas, tem Equatorial recuando 0,35%. Deixa eu ver se tem mais alguma aqui. Não estou achando no momento, daqui a pouquinho a gente mostra. Tem Sul América, né, setor de seguros, está recuando pouco mais de agora 0,60% de queda. JHSF, 1,02%, né, de recuo também. E no mais, é isso, Daniel Morales. É essa situação que a gente consegue monitorar aqui. Vamos dar uma olhada rapidinho, recapitular, para a gente dar uma olhada aqui no como é que são as bolsas lá nos Estados Unidos, para a gente recapitular aqui, já que a bolsa aqui no Brasil está subindo aí ligeiramente, né? Nada comparado aí com a queda forte da última sexta-feira, mas está subindo, agora está quase encostando aí, está encostando na verdade nos 103 mil pontos. Vamos dar uma olhada agora nas bolsas americanas. Dow Jones está agora subindo 0,28%, a S&P 500 sobe também 1,09%. E Nasdaq está agora subindo 1,49%. Né? As bolsas, né, a gente consegue dar um panorama aqui. O dólar, né, por sua vez, está subindo 0,23%, vendido a R$ 5,62. E o barril do petróleo engatou a alta e foi. O barril do petróleo Brent está subindo 3,27%, vendido a $73 o barril. E o petróleo WTI sobe 3,79%, é vendido
a pouco mais de 70 dólares o barril, Daniel Morales. É isso aí. Vamos seguir então com as notícias aqui do nosso BMC Stock, antes de passar para a Hanna de novo com notícias de fora. A gente vai trazer aqui que a partir de hoje passam a valer 2 novas modalidades do Pix, saque e troco. Os usuários vão poder fazer saques em locais como padarias, lojas de departamento, supermercados, não apenas em caixas eletrônicos. Segundo o Banco Central, a oferta dos 2 novos produtos de ferramenta aos usuários é opcional, cabendo aí a decisão final aos estabelecimentos comerciais, às empresas proprietárias de redes de autoatendimento e às instituições financeiras. O Pix Saque vai permitir que os clientes de qualquer instituição participante do sistema realizem saque em um dos pontos que oferecer o serviço. E no Pix Troco, a dinâmica é praticamente idêntica. A diferença é que o saque de recursos em espécie pode ser feito durante o pagamento de uma compra ao estabelecimento. O limite máximo das transações do Pix Saque e do Pix Troco será de R$ 500 durante o dia e de R$ 100 no período noturno. Informação que está no nosso portal bmcnews.com.br. Hanna. Vamos lá então, seguindo aqui com mais informações. Falando agora da Companhia Paranaense de Energia, que informou ao mercado nesta segunda-feira que os seus acionistas aprovaram a migração da empresa para o nível 2 de governança corporativa da B3. Com isso, os papéis da companhia passam a ser negociados no novo segmento já a partir do dia 1º de dezembro. A empresa diz que a listagem no nível 2 consolida um ciclo de avanços na governança corporativa implementados pela Copel nos últimos anos, fortalecendo os fundamentos da companhia e o desenvolvimento sustentável dos negócios e a geração de valor aos acionistas. O segmento confere tratamento equitativo aos acionistas da companhia em tag-along e direito de voto aos acionistas preferencialistas em assuntos de transformação, incorporação, cisão ou fusão e a utilização também da Câmara de Arbitragem do Mercado da B3. E os lucros deste ano dos Correios já ultrapassam todo o valor obtido pela companhia no ano passado. E, por enquanto, ele não deverá mais ser privatizado. As informações foram obtidas pelo jornal Valor Econômico. Na reportagem, os Correios tiveram neste ano um lucro líquido de 1,9 bilhão de reais até setembro. Esse desempenho parcial supera o resultado verificado em todo o ano passado, mesmo sem incluir novembro e dezembro, os 2 meses mais superavitários no balanço da estatal, por causa do alto volume de encomendas com a Black Friday e com o Natal. A companhia postal registrou lucro de 1 bilhão 530 milhões de reais em 2020, o maior em uma década, graças principalmente à redução de custos e à explosão do comércio eletrônico que foi impulsionado pela pandemia. Em 2021, houve novos recordes na distribuição de encomendas e mais enxugamento das despesas fixas após um corte de benefícios trabalhistas. E agora a gente segue agora com os gráficos do Alex André. Nesta segunda-feira são 10 novos gráficos. Muito boa tarde para você, Alex. Boa tarde, Daniel. Boa tarde, Hanna. Boa tarde a todos que nos acompanham aqui no BMC Stock de hoje. E é isso mesmo, Daniel. Hoje os 10 gráficos a gente vai falar um pouquinho dessa retomada em relação, principalmente da relação do supply chain, que tem piorado bastante, mas agora recentemente tem alguns sinais de melhora, isso é bom para a inflação, e alguns outros pontos que a gente vai comentar aqui nos slides de hoje. Tá? Então vamos colocar aqui na tela, primeiro slide, a gente está comentando aqui de supply chain, que esse gráfico aqui fala muito sobre isso, tá? Esse gráfico de transporte de containers, no mundo todo, tá? A gente tem alguns sinais que os problemas de cadeia de abastecimento global, estão diminuindo, tá? Então esse gráfico aqui a gente consegue colocar as taxas de transporte de containers, globais, que estão finalmente recuando após aí, as últimas altas, voltou a explodir, ter essa alta muito forte em 2021, que foi o recorde histórico, esse gráfico é desde 2017. Então a gente consegue olhar aqui agora no curtíssimo prazo, a relação de taxa de transporte de containers caindo, ou seja, a relação dos navios parados, atracados nos portos tem aí diminuído, mas ainda, claro, tem um sinal de preocupação, voltado ali no médio prazo principalmente. No curto prazo tem melhorado significativamente, tá? Então esse ponto que a gente tem que acompanhar e a gente tem acompanhado aqui no BMC Stock nas últimas semanas, tá? O outro gráfico que é bem bacana, tá? Diversas casas, como eu falei já, uma opinião do Goldman Sachs, para quem nos acompanhava aqui, agora eu vou atualizar a opinião do JP Morgan, tá? Sobre petróleo, tá? Vai ter a reunião da OPEC, ou seja, a reunião
dos países, né, produtores, exportadores de petróleo. E o JP Morgan, ele tem uma opinião dele, né, ou seja, opinião própria, que o petróleo pode ultrapassar para 125 dólares né, para o barril, né, em 2022 e 150 dólares por barril em 2023, tá? Caso, né, tenha em relação, né, um Brent médio, né, ou seja, um Brent médio mínimo de 88 dólares, né, e para 2022 e também principalmente em relação, né, com a capacidade de crescimento, colocando ali o nível pré-pandemia com 2019 e também o acordo, né, com a OPEP, não só agora, mas com os países, né, principalmente Estados Unidos, que tem colocado aí, né, um ritmo, né, de oferta maior do petróleo à medida que tem ali um sinal de preocupação muito maior. Olhando pelo CPI e PPI principalmente, né, o presidente Biden tem cogitado, né, essa alternativa junto com outros países também da Europa para simplesmente, né, aumentar o número de oferta e jogar o preço do petróleo para baixo. JP Morgan acredita que é o contrário, né? Acredita que a demanda vai ser muito maior do que a própria oferta. E mesmo com a relação de pandemia agora no curtíssimo prazo, o nível de atividade econômica global deve continuar em alto. Tá? Então esse gráfico ele retrata muito a questão de capacidade, né? Ou seja, de a demanda, né? Em relação à barril de petróleo. E a gente consegue comparar aqui principalmente em relação da OPEP, né? Ou seja, que tem a maior parte em relação, né, que é planejado, né, pelo OPEP em relação também com a expectativa do Goldman Sachs e também essa linha aqui é a expectativa do JP Morgan. Tá? Então, entrando muito em linha, JP Morgan, Goldman Sachs acreditando que o barril ultrapasse os 100 dólares. Não só os 100 dólares, mas JP Morgan acredita que pode chegar a 125 dólares o barril, né, em 2022. Tá? Então, uma perspectiva muito bullish, né, muito otimista. Bom, a gente estava falando de investimentos, né, chineses nos Estados Unidos, esse gráfico retrata isso, né? Então, os investimentos chineses nos Estados Unidos e na Europa caíram de uma forma muito acentuada, né? Caíram 97% desde o pico de 2016, né, nessa linha daqui, nos Estados Unidos. Esse gráfico ele mostra os investimentos chineses nos Estados Unidos e na Europa, desde 2005, né, até em junho de 2021, né, numa ordem de bilhões de dólares. Então chegou a bater mais de 120 bilhões de dólares, né, entre 2016 e 2017. E 2017 para cá tem caído 85%, né, o nível de investimentos chineses nos Estados Unidos e na Europa. Tá? Então a gente está falando aqui de uma ordem de próximo de 15 bilhões de dólares. Né? O que explica essa queda, né, muito acentuada, né, a política, né, em relação, né, ao atual presidente, né, ou seja, o líder, né, na China, Xi Jinping, que tem colocado em relação a algumas restrições, né, de investimentos no exterior e principalmente, né, uma relação mais nacionalista, ou seja, investimento na própria China em relação, né, ao aumento não só da cadeia de real estate, que colabora aí com 1/3 do PIB chinês, mas também com outros setores-chave, inclusive setores que têm gerado uma grande polêmica, o setor de educação e o setor de moradia, né, que isso também é um grande pilar para o crescimento chinês nos próximos anos, que ele tem atacado isso de uma forma muito forte. Tá? Bom, esse próximo gráfico, né, que é interessante, esse gráfico ele retrata muito em relação a M&As, né? Quando a gente fala de M&As, não só a relação de IPO, né, de aquisição, mas esse gráfico ele fala não só dos M&As em relação a fusões e aquisições, mas também dos SPACs, né, que como fosse ali um IPO, ou seja, uma empresa fechada que vai, né, abrir capital. E também que tem esse propósito, né, relacionado a isso, ou seja, ela já nasceu com esse propósito e tem os próprios IPOs, né? Então, somando, né, os deals, né, ou seja, o tamanho desses deals do SPACs mais o IPO dividido, né, pela média do market cap da S&P 500, ou seja, quanto maior esse número, né, maior o tamanho de negócios, né, em relação a esses tipos de veículos, né? E a gente consegue comparar que desde 2018 até agora tem aumentado de uma forma muito significativa. Lembrando que lá atrás, né, o último pico foi em torno de 92, né, até o ano de 96. O que a gente tira de conclusão nesse gráfico, né, claramente que 2018 até agora, a gente consegue observar que muita gente tem comentado uma possível bolha, né, em relação aos SPACs, que tem aumentado muito, né, desde 2019 até então. E também em relação aos próprios IPOs, né, ou seja, tiveram diversos IPOs lá fora e também aqui no Brasil. Esse gráfico ele retrata o mercado americano, mas se a gente dividir, né, como tem esse gráfico, né, como fosse um long short, né, ou seja, pegar os SPACs mais os IPOs, dividir pelo market cap médio do S&P 500, a gente consegue traduzir nesse gráfico que não é uma bolha, né, nesse sentido, ou seja, falta muito ainda para chegar próximo de um recorde histórico, que foi no caso de 92 até 96. Então, mesmo que tenha aí um alto índice, né, de IPOs, um alto índice, né, de negócios, né, mesmo assim, o market cap do S&P 500 tem acompanhado e não tem ali uma grande distorção nesse número e colabora com alguns estrategistas que não tem uma bolha, quando a gente fala aqui tanto de número de IPOs, também quando a gente fala também de SPACs nessa conjectura, tá? Bom, nessa linha aqui que é interessante falar, né, a gente sempre fala em relação a funds, né? A gente tinha falado recentemente em relação a unicórnios, né, ou seja, empresas que chegaram de 0 a 1 bilhão de dólares, né, de market cap.
de avaliação, né? Agora as startups, né, de inteligência artificial marcaram outro grande trimestre, né, em um ano de quebra de recorde para financiamento global, ou seja, eles fizeram diversas rodadas, né, durante a pandemia até então, empresas principalmente relacionadas a healthcare. Aqui no Brasil a gente tem alguns exemplos, né, que a gente vai citar, mas aqui a gente não fala só de healthcare, a gente fala de empresas que usam, né, inteligência artificial, ou seja, empresas de inteligência artificiais no mundo todo, né, que utilizam essa tecnologia e tiveram, né, uma forma muito alta, né, ou seja, de investimentos. A gente está falando aqui no quarto trimestre, né, de alto, a gente está falando de um crescimento de 8% trimestre contra trimestre, a gente está falando no mercado ali, né, ou seja, de uma ordem, né, de funding de quase 18 bilhões, tá, de dólares, tá, ou seja, um crescimento muito forte, tá. E quando a gente destrincha esse número, né, e fala do setor de healthcare, ou seja, o setor de saúde que utiliza inteligência artificial, muito utilizado também em relação ao combate da pandemia do Covid-19, né, ou seja, algumas companhias, até mesmo aqui no Brasil, como a HiLab, né, ou seja, que é uma das investidas da Positivo, né, tecnologia, que utilizaram, né, ou seja, a própria Positivo ela é uma investida dela, ou seja, a própria Positivo ela investe na HiLab, é um grande exemplo aqui no Brasil, né? Mas a gente está falando de empresas globais, né? Nesse gráfico aqui. E isso a gente está falando que é 18 bilhões de dólares, empresas de tecnologia, né? Ou seja, de inteligência tecnologia da inteligência da informação, ou seja, empresas de inteligência artificial, de healthcare, nada mais nada menos, são 8,5 bilhões de dólares, tá? A gente está falando mais ou menos ali próximo da metade desse valor total de empresas que são endereçadas à inteligência artificial, tá? Então, ou seja, um crescimento de 29%, é um crescimento ali quando a gente comparar com, né, do ano passado, né, o mesmo período do ano passado, que era 6,6, agora chegou a 8,5 bilhões de dólares, vem crescendo, né, um crescimento de 29% comparado com o ano passado, tá? Então, ou seja, 2021 year to date chegou a 8,5, de acordo com alguns estrategistas, pode chegar próximos a 10 bilhões de reais nesse ano, tá? Bom, esse gráfico aqui é interessante, né, é o timeline, né, do tapering, né, e também a relação, né, do aumento de juros de acordo com o Goldman Sachs, né, a expectativa do Goldman Sachs. Então o mercado tem uma expectativa que os juros podem subir sim, né, em 2022 e também tem uma relação, né, do aumento do taper, ou seja, aumento de redução dos estímulos por lá. Então a gente tem aqui, né, ou seja, dessa linha do tempo, né, desde novembro desse ano até dezembro do ano que vem, o que pode traduzir aqui? Né? A gente tem aqui 15 bilhões de dólares de retirada, ou seja, não é nenhuma grande novidade. Janeiro e fevereiro, esse tapering vai chegar não só de 15, vai dobrar, vai para 30 bilhões de dólares por mês, vai diminuir. Em março vai ter a reunião do FONC, assim como maio, né? Junho, de acordo com o Goldman Sachs, eles esperam, né, que junho eles vão aumentar os juros, né? Não só junho, mas como setembro e também dezembro. Então a reunião do FONC, né, de junho, de setembro, de dezembro, deve ter aumento de juros somente em julho e também de novembro, que não deve ter uma sinalização de juros, tá? Essa é a expectativa também do Goldman Sachs. Então, para quem quiser saber o que pode acontecer com a economia, né, no ano que vem, economia americana, principalmente aumento de juros e também retirada de estímulos, esse gráfico, né, essa linha aqui, da linha do tempo, traduz, né, essa expectativa dos maiores bancos do mundo, o banco Goldman Sachs, tá? Bom, e o que é interessante, né, a gente observar em relação, né, à aviação, né, ou seja, não só aqui no Brasil, mas no mundo todo, a gente olha aqui em relação, né, à aviação civil global, a gente consegue observar, né, que o número de assentos, né, no verão de 2019 nos Estados Unidos chegaram mais de 209 milhões de assentos, né, em 2019, que é o nível pré-pandemia, né? E aqui a gente tem alguns fatores, né, que fazem crescer esse número de assentos, né, como o número de aeronaves, né, também o número de produtividade, ou seja, maior número de voos por dia, né, e colocando tudo isso em conta, a gente consegue observar que a expectativa para 2022, ou seja, a expectativa para o ano que vem, que sai de 209 milhões de assentos, né, no verão de 2019, para 225 milhões de assentos, expectativa no verão de 2022, tá? Então o mercado espera que o número de assentos cresça 8% comparado com o verão de 2019, tá? Então, ou seja, um aumento ainda maior, as companhias investindo em aeronaves, investindo também em expectativa de novas rotas, a gente tem visto aqui muito no Brasil, e companhias que têm apresentado um RPK muito alto, né? O RPK é a receita por passageiro por quilômetro rodado, e isso demonstra muito a relação, né, da sinergia e também a relação do break-even das aeronaves, ou seja, aeronaves mais cheias, e isso também colabora, né, para uma receita maior para a companhia de forma geral e uma margem mais saudável, tá? Bom, a gente fala muito em relação, né, a nova cepa, né, do vírus na África do Sul, né? A gente tem aqui a própria variante aqui da África do Sul e outras variantes, né? Então a gente compara, né, a curva de aumento de casos, né,
na África do Sul desde de abril de 2020, quando começou a pandemia, né? A gente teve a primeira onda aqui, né, com outras variantes, tem a variante beta, né, que chegou a bater um recorde, a própria variante alfa, que não apresentou nenhum grande crescimento, a delta, né, que foi uma preocupação global, realmente foi, né, chegou a bater recorde, né, foi mais ali de mais de 20 mil casos por dia na África do Sul, e agora, né, a nova cepa, né, ou seja, a nova variante do coronavírus, chegou ali, a gente tem um dado ali muito pequeno, né, ou seja, de variação comparado com outras pandemias, porque, claro, foi descoberta há pouquíssimo tempo, né, ou seja, há pouquíssimos dias. Mas agora tem uma preocupação, porque essa linha, né, de ascendência, a linha de crescimento, ela está sendo muito mais alta, ou seja, uma elevação da curva está sendo muito maior do que as outras 3 ondas, tá? Então o mercado pode esperar, né, possivelmente, né, que essa 4ª onda na África do Sul deve vir muito mais forte do que as outras 3 que tiveram. Mas por outro lado, né, de acordo com o que a gente já passou aqui no BMC News, né, alguns especialistas, né, alguns médicos têm comentado que os efeitos são mais leves, são mais brandos, e isso também alivia o mercado de forma geral, que se estressou muito na sexta-feira por causa dessa notícia, tá? Bom, e nesse último gráfico, né, para a gente trazer aqui em relação, né, à dose de reforço, né, do coronavírus, doses administradas, né, a gente pega aqui uma base, né, por 100 pessoas, então a gente consegue comparar aqui os países que mais se vacinaram, né, na base ali de 100 pessoas nessa amostragem, Israel, Chile e Uruguai, né, que foram países que mais se vacinaram, e Reino Unido ali também, e Estados Unidos, que foi o país que menos se vacinaram em relação à dose de reforço, tá? E não é a primeira e segunda dose, é a dose de reforço. O que sinaliza que os países que estão mais atrás em relação à dose de reforço têm ali uma relação, né, de uma preocupação maior, né, ou seja, à medida que a relação da imunização, né, ela tem caído, né, ou seja, ao longo dos dias, né, isso é natural, por isso que precisa da dose de reforço, e quanto mais atrasar essa dose de reforço, maior a preocupação, não só dessa nova variante, mas de outras que podem por vir, tá? Então essa é a maior preocupação com a maior economia do mundo, que é os Estados Unidos, que está aí atrasando em relação à terceira dose da vacina. Então são esses gráficos de hoje, Daniel e Hanna, para auxiliar vocês investidores a tomar a melhor decisão para os seus investimentos. Valeu, Alex. Obrigado aí pelas informações. Até amanhã. Tchau, tchau. Até amanhã. Até. Agora é contigo, Hanna Beltrão. Vamos lá, seguindo, né, com mais atualizações. Vamos falar agora, né, que as vendas do varejo na Black Friday registraram alta de 6,3%, segundo o levantamento feito pelo IVCA, o Índice do Varejo Ampliado. Veja os detalhes na reportagem. Entre os canais de venda, o e-commerce apresentou os melhores números, com 15,3% de alta. Já o varejo físico cresceu cerca de 2% na comparação com o mesmo período do ano passado. Segundo o índice Cielo, apesar do aumento, o patamar de faturamento em termos nominais ficou 9,1% menor do que o registrado em 2019, período antes da pandemia. Entre os setores que mais se destacaram, o turismo e o transporte registraram alta de 54,4% em relação a 2020. O comércio eletrônico avançou 13,8% e o físico 4,9%. A maior queda ficou com o setor de materiais de construção, que recuou 9%. A região sul do país foi a que apresentou o maior crescimento no faturamento nominal na Black Friday, com alta de 8,5%. Entre os dias 25 e 26 de novembro, o varejo cresceu 7,8%, na comparação com o mesmo período do ano passado. E a Infracommerce concluiu na última sexta-feira a aquisição e incorporação de ações da Sinapcom, com a consequente conversão da empresa em subsidiária integral da companhia. A operação contemplou a aquisição pela Infracommerce de 1,8 milhão de ações de emissão da Sinapcom, simultaneamente a incorporação de 934 mil ações de emissão da companhia. Além disso, foram emitidas 25,2 milhões de novas ações ordinárias pela Infra, subscritas integralmente pelos acionistas da Sinapcom. Com a aprovação da operação em Assembleia Geral, a Infracommerce informou que finalizou o plano estratégico de uso de capital apresentado no IPO realizado em maio de 2021. O processo teve como principal objetivo colocar a companhia em posição de relevância no mercado, fortalecendo os pilares de tecnologia, plataforma, dados, além de logística e serviços financeiros.
E o CAD aprovou sem restrições a operação de compra da totalidade das ações da plataforma Zidog pela Petz, que foi anunciada no mês de agosto. Em comunicado, a Petz reforçou que a decisão do CAD vai transitar em julgado e ser julgado em 15 dias a partir da data de publicação. Além da aprovação do órgão regulador, a efetivação da operação está condicionada ao cumprimento de condições precedentes previstas no acordo. A operação de compra da plataforma de serviços e produtos para animais de estimação foi de 715 milhões de reais. E ainda seguindo com informações aqui no estoque, daqui a pouquinho tem BMC Market. Eu, Felipe Nascimento, Alan Gani e Alexandre Cabral ao vivo aí discutindo, debatendo os principais assuntos do dia. Não perca daqui a pouquinho no BMC Market às 2 da tarde. Faltam poucos minutinhos para começar. Ainda trazendo informações aqui, a usina termoelétrica Jaguatirica 2, pertencente à Energia Eneva, obteve aí a licença de operação concedida pelo órgão ambiental no estado de Roraima, de acordo com nota divulgada pela companhia hoje. A LO é um marco importante para a etapa final do projeto, que marca a primeira usina termoelétrica movida a gás natural no estado de Roraima. A usina está atualmente em fase de comissionamento, no qual são realizados testes de confiabilidade e disponibilidade dos equipamentos. A previsão de conclusão dessa etapa é no final deste ano, permitindo aí o início da operação. A térmica faz parte do projeto integrado Azulão Jaguatirica, vencedor do leilão de 2019 da Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL. O Jaguatirica 2 vai atender a cerca de 70% da demanda de energia do estado, permitindo aí o desligamento da capacidade de geração a diesel, que vai reduzir em 35% as emissões de CO2 e 99% de óxido de nitrogênio, segundo informações da empresa. Hanna Beltrão, é contigo. Vamos lá então, dar uma olhada no nosso mapa de calor, para a gente ver como é que está também o cenário aqui no Brasil. Pedir para o pessoal do Switcher jogar na tela o nosso mapa, enquanto o pessoal não coloca no mapa. Já vamos dar uma olhada aqui no Ibovespa, que está subindo 0,60%, está agora aos 102.840 pontos, só para a gente lembrar. Ele abriu aos 102.226 pontos, né? O valor aí do fechamento da última sexta-feira. Sexta-feira caiu bastante, né? Quedas aí que encostaram nos 4%, né? Não só no Brasil, mas no mundo inteiro a gente viu quedas fortes na Ásia, Europa e Estados Unidos também. Na Europa, quedas acima de 4% nas bolsas por lá. Vamos dar uma olhada então aqui no nosso mapa de calor do Profit Pro da Anelógica, para a gente ver como é que estão as empresas nesse momento. A gente vê que a maior parte dos setores estão subindo, estão aqui na nossa ala verdinha do mapa, como a gente consegue olhar agora. Vamos dar uma olhada aqui em Uzi Minas, que está subindo 5,40%, Braskem 4,85% de alta, aí tem também Localiza subindo 4,37%. Os bancos também estão aqui aparecendo entre as maiores altas, tem BID 4 e BID 11, né? Os tickers do Banco Inter estão subindo, o BID 11, na verdade, está subindo 2,88% e BID 4, 2,25%. Aí na sequência tem Banco BTG Pactual, que está subindo agora 2,31%. E deixa eu ver aqui se tem mais bancos aqui para a gente conseguir, né, trazer um panorama bem legal aqui desse setor. Então, deixa eu dar uma olhada aqui nos bancos. Não tem muito banco subindo aqui não. Vamos dar uma olhada daqui a pouquinho entre as maiores quedas. Vamos lá então, que tem Cash 3 Melios subindo 4,07%. Tem Copel subindo 2,83%, essa empresa aí do setor de energia. E aí tem as empresas do petróleo com altas também hoje. Petri 4, 2,49% de alta. Petri 3, 2,23% de alta também. E aí tem aqui também Klabin subindo 2,28%. Ultrapar, acho que falei Ultrapar agora há pouco, mas falo de novo. 3,74% de alta. Também aí ainda falando das empresas de petróleo, tem PetroRio subindo 2,48%. E aí tem as empresas do varejo, o varejo está figurando aqui entre as maiores altas também. Tem a Via, que já sobe 2,11%, tem a Mer3 subindo 1,44% também.
E agora há pouco eu dei uma olhada, tinham mais empresas do setor de... tem Magazine Luiza subindo 0,62%. Não estou olhando agora, achando agora, mas estava a Lame 4 subindo também. Daqui a pouquinho a gente olha aqui, vamos ver como é que está a situação de Lame 4. Mas a gente vê que Pets também está ligeiramente subindo aqui, figurando entre as maiores altas. A gente vai monitorando aqui para trazer os números para vocês. Vamos falar entre as maiores quedas, né? Vamos lá, B3, SA3 caindo 4,58%. E aí tem aqui também CVC caindo 2,61%. A gente viu agora há pouco, né, que estava subindo. Gol, Azul ainda segue, ainda estão subindo aqui, ainda estão entre as maiores altas. A Gol sobe 0,46%, mas aí a gente vê aqui que tem muitas empresas, né, que estão caindo também. E essa empresa, a CVC, que faz parte aí do setor de empresas de viagens, turismo, CVC então está recuando 2,68%. E aí tem também aqui a empresa do setor de varejo, Grupo Soma, caindo 1,55%. Deixa eu dar uma olhada aqui para ver, tem Lame 4, a gente falou de Lame 4 agora há pouco que estava subindo, agora Lame 4 recua 0,36%, assim como Lojas Renner também, que está caindo 1,12%. Deixa eu dar uma olhada aqui nas empresas de shopping, estão aparecendo aqui também. Construção, vamos lá, construção que tem uma pertinho da outra aqui. MRV está recuando 1,23%, o EZTEC também 1,12%. Daniel Morales daqui a pouquinho fala, chega, né? Vamos trazer uma informação aqui para quem está nos acompanhando. Muita informação. Exatamente, o que importa. Daniel que lute aí, rapidinho, Daniel. Vamos lá, JHSF aí, empresa do setor de shoppings, tá recuando também. E Qualicorp também recuando 1,70%. E é isso, Daniel Morales. No mais, é isso. Vamos só falar rapidinho do dólar. O dólar está agora subindo 0,30%, comercializado a R$ 5,62. É contigo agora, Daniel. É isso aí. O pessoal está perguntando aqui se tem no mapa aí Mengo 3? Será, gente? Será que tem? Mas tá verde esse mapa do calor, hein? Olha, o Daniel tá fazendo essa piada porque, né, o nosso grande Cabral já tá aqui na área. Hoje não vai ser um dia fácil, né? Não tá sendo para mim, né, em relação ao Remo, não vai ser pro Cabral, em relação ao Flamengo, mas a gente segue firme e forte. Não tá fácil para ninguém, né? Não tá Terceira divisão, né? Enfim, Terceira divisão. O que importa é o amor pelo time, né? É isso. Bom, vamos lá então. Vamos dar o nosso boa tarde pro pessoal que tá aqui no nosso chat. O Baraca Brown tá por aqui, Rodrigo Lopes, Lucas Rabelo, o Especulador, Carlos Melo, tem também Rodrigo Lopes por aqui, o Daverson também, quem mais? Sebastião, MPK. Quem mais já tá desde cedo aqui, MPK, me zoando desde cedo. O Rodrigo Lopes, então, me pegou aí pra sabatina aí, né, na segunda-feira. Pois é, tá vendo? Jefferson. Olha, o Rodrigo também. Lopes. Por causa da dor da Hanna e do Cabral, nessa sexta-feira vai ter pagode com vinho no market diferente. Será mesmo? Vamos ver se o Felipe Nascimento confirma isso. Pois vamos ver, né? Vamos ver como é que vai ser essa segunda-feira. Essa segunda-feira verde que estamos vendo aqui na Bolsa, né? Cabral não, desculpa, Hanna. E é isso aí, né, Hanna? Obrigado aí pro pessoal que está mandando aí mensagens. A gente vai encerrando o nosso BMC Estoque. Eu continuo aqui pro BMC Market até as 3h30 da tarde. E aí, Hanna, e você volta hoje? Por hora, né? Vou sair daqui, vou almoçar, mas lembrando, meu povo que está nos acompanhando aqui, às 18h45 ou 15 para as 7 teremos BMC Business ao vivo. E hoje a gente conversa com a empresa Boa Vista para a gente conhecer mais essa companhia, conhecer um pouco mais sobre a história dela, plano de negócios, né? Tudo aquilo lá. É hora de falar de negócios aí no finalzinho do dia. Eu espero todo mundo, então. É isso, Daniel Morales. Muito bom, então. Tá certo. Então, até mais tarde, então. Até mais tarde.